Lamentações 3, 22 a 24. O amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a tua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Senhor Jesus, Pai amado, Deus querido, Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa manhã para te adorar e glorificar o teu santo nome. Obrigada, Pai, por esse amanhecer. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Ó Senhor Jesus, que seu céu desça nesse lugar nessa manhã, Pai. Que o Senhor use o nosso pregador para falar aos nossos corações, Senhor Jesus. Que seja a tua boca a falar aos nossos corações, Pai amado. Prepara-nos para essa adoração, que seja um perfume suave a chegar até ti, Senhor Jesus. Prepara os nossos corações, que seja solo fértil para a tua palavra, Pai. E que seja uma manhã de renovo, Pai, de restauração, de um novo tempo, de recomeço, Senhor Jesus. Que possamos ser transformados nessa manhã, que estejamos alegres, com o espírito alegre, Pai amado, para receber a porção que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã, Senhor Jesus. Obrigada por essa igreja, Pai, que nos acolhe com tanto amor, Senhor Jesus. Prospera essa igreja aqui na terra, a tua igreja, Pai, aqui na terra. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar neste lugar, neste momento, Senhor Jesus. O Senhor tem liberdade neste lugar. É assim que eu oro, já te agradecendo por tudo que o Senhor fará e que já tem feito, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu me recuperar aqui também, né, gente? Bom dia, igreja. Glória a Deus pela vida de todos vocês aqui. E o pastor, ele introduziu, né, um pouco daquilo que a gente vem vivendo, o que ocasiona quando a gente realmente está diante do Senhor, quando a gente vem compartilhando experiências da nossa vida, nesse caminho que a gente escolheu, de que é caminhar com Jesus, que é estar ao lado dele, que é estar pensando nele, na presença dele. E a gente não combina nada aqui. Vocês podem ter certeza absoluta que tudo que a gente faz aqui na Igreja de Gerações realmente vem desse coração quebrantado que essa igreja tem, do pastor presidente até os atalaias. E quando eu falo do pastor presidente até os atalaias, eu não estou diferenciando. A gente precisa ter um pastor presidente, claro, para comandar e como é comandada essa igreja. Mas quando eu digo que todos têm a sua função, todos têm a sua missão, todos têm seu valor no reino. E Deus olha da mesma forma para todos aqui. E caramba, não sei se vai dar para eu falar tudo que eu tinha para falar, mas é como o pastor fala assim, eu acho que a gente podia chamar o pastor para fazer a bênção final e a gente ia para casa. Eu agradecer a presença de vocês, muito obrigado aqui pelo amor, carinho, atenção, mas a gente não combina nada aqui. Quando eu estava vindo para cá, coloquei um louvor, exatamente o louvor que estava tocando era Vitoriosas. E a pastora Flavinha falou, eu vou tomar posse do que ela falou, quando ela falou para o Rafa, ela olhou para o Rafa. Eu não olhei para trás, porque eu fiquei imaginando o Rafa, mas eu tenho um filho que chama Rafael. E ela falou, Rafa, a sua casa foi aberta para receber o Senhor, sua casa foi aberta para o Senhor modificar, para você ir muito mais longe do que você imagina. E outra noite eu tive a experiência de ver meu filho num vídeo. Ele mudou daqui para São Paulo, abrindo a casa nova dele. Então, quando a pastora falou, Rafa, você está abrindo a sua casa, eu imaginei o meu Rafa abrindo a casa dele. E a gente realmente não combina nada. E eu vou falar também sobre milagre aqui. Eu acho que todo mundo aqui, felizmente,
tem mãos, não é? Dá uma olhadinha para sua mão aí, ou para suas mãos. Está vendo a sua mão? Glória a Deus, né? A gente está podendo enxergar, a gente está podendo mexer com ela, movimentar ela, usar da forma que a gente quer. Agora você consegue, eu acho que todos aqui têm, se não tiver, eu estou até tento dar uma ajuda, mas agora eu estou como pregador aqui, não estou como médico. Mas acho que todo mundo aqui tem coração, tem? Todo mundo tem coração, não é? Você consegue olhar para o seu coração? A gente consegue olhar para a nossa mão, mas você consegue olhar para o seu coração? Difícil, né? Você não consegue, haja olho para conseguir olhar para o seu coração. Mas você consegue sentir o seu coração, você consegue imaginar, você consegue sondar o seu coração, como é que ele está. E essa relação entre mão e coração que a gente vai falar aqui agora, que eu separei para vocês. Mas como assim, Renaud? Como é que mão e coração, a gente vai ver o que Jesus preparou na nossa vida. Numa pequena, talvez às vezes imperceptível ou discreta passagem, ou discreto milagre de tantos que Jesus fez, tantos milagres que Jesus tem feito na nossa vida, que Ele fez. Esse parece um milagre discreto. Discreto para você, Renaud. Discreto para quem leu às vezes. Mas não foi discreto para aquele homem. Quando eu estava conversando com o pastor na quarta-feira, e eu falei que é a armadilha do Senhor, né? A gente vai almoçar, e quando eu me vi diante dele, comecei a falar, ele falou: Renaud, prega domingo. Eu falei: pastor, pera aí, eu estou conversando, isso aqui é para a gente estar conversando aqui, né? Ele: não, leva isso para a igreja. E uma das coisas que a gente tem compartilhado, eu tenho pensado, o tanto que a gente vivendo na presença do Senhor é capaz de a gente reagir, ou melhor, responder às transformações e às situações que a vida vai nos proporcionando. A nossa vida não é estática, de ninguém aqui é estática. Não é parada, a gente vai ter altos e baixos sempre, a gente vai ter como avançar, como recuar, não tem como a gente ficar parado na vida. A Bia, minha esposa amada, falou uma vez no 559 que a nossa vida é igual ao eletrocardiograma, aquele exame que a gente vê como é que está o coração. Quando ele fica igual, paradinho, a gente morreu. E a nossa vida é exatamente, desculpa utilizar um recurso que eu uso na prática médica, mas é um eletrocardiograma. Ela sobe, desce, mas ele também fica estável. Ele também fica estável. E essa estabilidade, quem vai te dar, da forma como você vai reagir ou não, é Jesus. Eu estou cada vez mais convicto, sabe? Que a gente vai ser profundamente, como o Maurício falou no domingo passado, influenciado diretamente de acordo com a nossa entrega a Jesus. A gente vai responder isso de acordo que a gente é confrontado, de acordo que a gente tem sofrimento, perdas, mortes, doenças, de acordo com a gente recebe poder, de acordo com a gente está diante de situações de tentações, de poder. Tudo isso vai fazer com que a gente perceba que quando a gente está diante do Senhor, a gente está entregando nossa vida a Ele, a gente vai conseguir entender a melhor forma da gente responder. E por que eu estou falando isso? Porque na conversa eu comecei a falar com o pastor de situações que eu tenho vivido, não é? Eu venho frequentemente passando por alguns probleminhas pequenos de saúde, um problema na mão, alguém me viu, estou saindo de um quadro que chama de herpes zoster, que dá uma dor violenta nas costas, é uma doença viral, muito provavelmente consequência de alguns quadros de Covid que eu tive, e comecei a comentar com ele, comecei a comentar também da mudança, né, de vida dos meus filhos. Deus é tão perfeito, que no semestre passado, a Bruna está aqui, minha filha, ela está tímida, minha mãe também está aqui. E olha, gente, uma observação. Minha mãe está aqui hoje. Quem viu minha mãe na outra vez que eu falei para a igreja, ela está aqui hoje. Ela não vem só para ver o filho, porque ela é mãe coruja, não. Ela vem porque eu trago ela nesses dias e ela me pede para vir outros dias. Então a culpa é minha dela não estar aqui em outros dias. Não é, mãe? Não é verdade? Então ela pede para vir outros dias e acaba que eu preciso... Mãe, desculpa, eu preciso me esforçar para você estar aqui mais vezes com a gente, tá bom? E...
Deus é tão maravilhoso porque Ele prepara a gente para as coisas. Ele vai preparando. Quando você vê uma dificuldade, você não sabe que tem outras que Ele está te preparando para você. Outras dificuldades que você vai vencer. Então, no semestre passado, a Bruna foi para os Estados Unidos e esse bibelô que está ali sentado, eu chamo bibelô, que eu protejo, amo demais, ela foi para os Estados Unidos, foi para muito longe, muito longe, muito longe. E aquilo para mim foi um desafio aceitar, topar. Quando ela veio já com a mãe preparada, ó pai, eu vou fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, tal, aonde, que isso, como, peraí, né? Vou ficar um tempo longe. Isso para mim foi muito sofrido, foi doído. O dia que ela foi, eu passei uma noite chorando. Passei uma noite chorando, como estou chorando aqui. Mas depois fui me acostumando, me acomodando, entendendo, aceitando, entregando para Deus a vida dela, sabendo que ela não é só minha filha, ela é muito mais filha dele. Ele que está cuidando dela, ele que vai cuidar para sempre. E eu comecei a entender isso, ela está lá, guardada com o Senhor. E ela voltou, glória a Deus, está aqui, planos, objetivos na vida. E nesse semestre, para minha surpresa, veio um Rafa, que estava na outra vez aqui, aquele rapazão, veio um Rafa e falou, pai, eu estava com vontade de estudar em São Paulo, eu tenho objetivos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, e eu queria que você me ajudasse nisso. E cara, eu gosto demais de estar com você, você é um parceiro de vida, de projetos, de sonhos, do tênis, da nossa conversa sobre o Senhor, várias coisas. Espera aí, calma, deixa eu pensar sobre isso. E a mãe, Beatriz, glória a Deus pela vida dela, sempre, não, vamos projetar esse cara, vamos avançar. Então, assim, da mesma forma que ela incentivou a Bruna aí, foi, voltou, aproveitou, aprendeu, cresceu, não é? Cresceu. Também está na hora do Rafa aí, e ele foi. E eu vim de São Paulo para cá no domingo passado, sozinho no voo, porque a gente veio voo separado, ela e a Bruna vieram em outro voo. Eu vim num voo, assim, na janela, encostado, chorando quase o voo inteiro. E o cara do meu lado olhava e falava, meu amigo, você está bem? Eu falei, estou ótimo, estou ótimo. Estou bem. O que foi? Alguém morreu da sua família? Está doente? Eu falei, não, nada. Está tudo bem. É porque estou emocionado, estou escutando uma música aqui, eu vim escutando louvores. E eu falei isso para o Rafa. Fala para a Bruna, fala para a Beatriz, fala para minha mãe, fala para todo mundo que esse choro não é choro de tristeza. Não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, é um choro de você ver a pessoa realmente ter a coragem, a segurança de fazer isso. E nós, pais, temos essa obrigação de passar segurança para os nossos filhos, para eles avançarem na vida. A gente não pode ficar retendo eles, por mais que a gente ame eles. E é exatamente isso, o choro meu não é do medo de ter eles, de perder eles irem para algum lugar. É porque a presença deles é muito boa. E eu fiquei pensando nisso, eu estava almoçando no domingo com a Beatriz, e olhando para eles, sentado lá dentro, olhando para os dois, eu falei, gente, como é bom só estar na presença deles. Só estar na presença, só de poder olhar para eles. Então, eu queria fazer hoje 2 convites para vocês. Hoje eu estou com o microfone na mão, então eu estou com essa capacidade, né? Mas o pastor aqui, ele chegou e falou assim, feche seus olhos e sinta o Espírito ferver dentro de você. Quando a gente fecha os olhos, não é? A gente acaba que a gente aguça mais os outros sentidos. A gente não aguça mais os outros. Quando a gente fecha os olhos, a gente é capaz de escutar mais, de sentir mais o cheiro, de sentir mais o paladar, né? Quando a gente come alguma coisa, a gente fecha até os olhos assim, ó. Ai, que gostoso essa empadinha. Não é verdade? Alegria, você sente mais o paladar. Eu, como médico, por exemplo, cardiologista, quando eu vou escutar o paciente, por exemplo, se eu boto o estetoscópio, quando eu fecho os olhos, eu escuto melhor o coração. Não é porque eu estou ali no momento... eu estou concentrado e quando eu fecho o olho, eu escuto melhor. Então, eu queria fazer um convite para você, desculpa ser ousado, mas dessa forma que eu falei, de sentir a presença,
dos meus filhos ao meu lado, na minha frente, com minha esposa, parado, calado, só de olhar para eles, eu estava feliz, eu me sentia bem. Essa presença que eu sinto falta, meu choro é da falta dessa presença, apesar de tudo que está acontecendo, que eu sei para o bem dele e deles. Então eu queria te convidar agora, um minutinho só. Eu vou pedir para você fechar os olhos, não fecha ainda não. E quando você fechar os olhos, você vai pensar numa pessoa desse tipo que eu falei. Essa pessoa que só de você estar do lado dela. Eu sei que tem pessoas que estão do seu lado aí, seu marido, sua esposa, sua mãe. Só de estar do lado dela já está bom, mas eu quero que você pense em uma outra pessoa que você queria que estivesse aqui, que você gostava ou gosta de estar só do lado dela. Pode fechar o olho, fecha e pensa um pouco nessa pessoa. Deus é um Deus de criação, Deus é criativo, Ele é capaz de fazer com que a gente crie essa imagem dessa pessoa na sua frente. E agora eu quero que você, dentro dessa imagem que você está criando essa pessoa, com o seu olho fechado, você vai colocar Jesus do lado dela. Cria essa imagem de Jesus do lado dela. E nessa mesma forma que os dois estão aí, essa pessoa e Jesus, um do lado do outro, você vai imaginar o seguinte: do pouco ou do muito que você conhece Jesus, os dois têm o mesmo coração. Os dois podem se unir na mesma pessoa. Essa pessoa e Jesus, fica imaginando os dois juntos, de mão dadas, com o mesmo coração. Agora guarda essa imagem, pode abrir os olhos, guarda essa imagem, guarda essa pessoa, que a gente vai usar essa pessoa, essa imagem, esse coração já. Mas vamos para a pregação, né? Vamos lá. Então eu fiz o primeiro convite, você fechar o olho e pensar nessa pessoa, imaginar essa pessoa, esse coração, esse Jesus ao lado dela, essa pessoa que você tem saudade, essa pessoa que você ama, essa pessoa que está... Só de olhar para ela e sentir sentado do seu lado já é gostoso, né? Ou era. E o segundo convite que eu vou fazer para vocês é para a gente vivenciar uma situação aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vieram porque já conhecem Jesus, mas muitos de vocês não sabem que foi Jesus que convidou vocês para estar aqui. Ele que chamou vocês. Não foi o Renault, não foi a Bia, não foi o pastor. Foi Jesus, através de quem te convidou sempre. É Ele que está te convidando o tempo todo para estar na presença dEle, para caminhar com Ele. Então eu separei aqui para a gente um trecho do livro de Marcos. Pode colocar, por favor. 3, Marcos 3, de 1 a 6. Então eu separei esse trecho e eu vou convidar vocês para a gente estar lá dentro dessa situação. Vamos imaginar, todos nós aqui, eu acho que Jesus, ele caminhava no mínimo com o número de pessoas assim, parecido com essas aqui. Não é verdade? Imagina a briga para entrar, e vocês vão entender por quê. Imagina a briga para entrar nessa sinagoga. Não, eu quero estar junto, dá licença. Aquela portinha ali, por exemplo, imagina? Para você entrar aqui, Jesus está entrando. Então vamos imaginar, vamos criar isso na nossa cabeça. Eu falei que Deus é um Deus de criação. E Deus é um Deus de criação. Quando você pega Gênesis e fala, Deus criou, Deus é criativo, Ele nos deu criatividade. Então, quando você, às vezes, está pensando assim, poxa, eu não estou conseguindo pensar as coisas boas, não estou conseguindo agir, não estou conseguindo trabalhar, eu estou parado, você está longe dele. Você está longe do Senhor. Porque Ele te deu a cabeça e a capacidade de ser criador, de ser criativo. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar a gente entrando na sinagoga. Tá? Estamos com Ele, nós todos aqui, e aí fala... eu vou ler todo o trecho, depois a gente volta para a gente viver isso junto, tá bom? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou:
O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Pode voltar, por favor, para o início dessa passagem? Então, gente, vamos entrar com Jesus nesse milagre que ele fez. Veja, quando eu comentei com vocês que de todos os milagres, vários milagres que Jesus fez, e a gente sabe que o que está escrito na Bíblia foi uma pequena porção do que Jesus fez aqui. Ele fez muito mais e continua fazendo. No início do culto, a pastora Flavinha falou sobre milagres, que a gente vai viver milagres, que a gente tem vivido milagres. 2 cultos atrás, ou 3, o Vitor falou vivendo de milagres. E a gente gosta de falar de milagres mesmo, porque a gente não pode deixar passar e deixar de valorizar pequenos milagres que vão acontecendo na nossa vida a toda hora. E se você não está vivendo milagres, é porque você não está com os olhos do Senhor, você não está tendo a oportunidade de viver com Ele. Procure Ele, que você vai viver milagres, você vai ver milagres. Então eu vou comentar um pouco do início desse milagre, o que aconteceu, e depois a gente vai pensar no depois. Em outra ocasião, ou seja, Jesus estava frequentando as sinagogas. Ele estava frequentando as sinagogas, ele estava indo lá, ele estava levando a palavra, ele estava confrontando, as pessoas já conheciam a ele. Ou quem não conseguiu conhecer, a oportunidade de conhecer. Talvez como esse homem aí. Então, em outra ocasião, quer dizer, mais uma vez, ele estava lá, entrando nas sinagogas, confrontando aqueles que ele precisava, com amor, levar a palavra, levar o amor dele. Então ele fala, em outra ocasião, então ele estava lá, Jesus entrou na sinagoga, a sinagoga era um lugar de pregação, de levar a palavra, e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Se vocês perceberem, esse deformada vai ser falado novamente 2 vezes nessa mesma passagem, a palavra deformada, atrofiada, é levantada 2 vezes. E aí Jesus notou que tinha um homem. Imagina, Jesus notou. Naquela turma toda, imagina se a gente está aqui, nessa sinagoga, e Jesus entra, ele consegue notar um. É muita gente para ele notar um. Olha o privilégio desse homem. E a gente fica imaginando o seguinte, às vezes esse homem estava lá, num sábado, imaginando, sábado não era dia de fazer nada naquela época, era proibido, pela lei e pelas regras desses homens, pelos regulamentos daqueles homens que dominavam as sinagogas. E aí esse homem vai para a sinagoga esperando o seguinte, o que vai acontecer? Se não pode fazer nada, mesmo que Jesus esteja lá, não vai acontecer nada comigo. Será que ele pensava assim ou será que ele tinha fé? A ponto de imaginar, até no sábado, se eu encontrar Jesus, ele vai me curar. Então, a gente tem que imaginar que esse homem estava lá, com fé ou não, e às vezes você traz alguém, ou às vezes você está orando para alguém que está na igreja, às vezes esse homem foi lá na sinagoga por conta da oração da mãe, da irmã, do pai. Às vezes as pessoas vão encontrar Jesus, ser notadas por Jesus, às vezes parece que foi por acaso, mas às vezes é resposta de oração de outras pessoas. A gente precisa orar por isso. Porque aí o mundo espiritual vai agir, essa pessoa vai à igreja, ela vai encontrar Jesus. Então, quantos a gente já tem aqui, já recebeu aqui, que foi a resposta de oração nossa, que às vezes parecia que ele nunca ia vir na igreja. Nunca ia vir. Nunca ele ia vir aqui e Jesus ia notar ele. Então, Jesus nota ele. Você, amor? Eu? Aluno está aqui, a irmã, hoje, para fazer os comentários, mas a Bia está aqui, né? Para fazer. Obrigado, meu amor. Obrigado. Né? E o mais interessante é que esse homem, ele sabia que ali Jesus não poderia fazer nada, porque Jesus já vinha fazendo milagres, já vinha acontecendo. A gente gosta de falar assim,
O exemplo arrasta, né? Você imagina um milagre, não é? Se o exemplo arrasta, imagina um milagre. E as pessoas vinham com Jesus, e aquele homem foi lá, mesmo imaginando assim, bom, o cara está cercado, o cara vai ser confrontado, não vai acontecer nada comigo. Mesmo assim ele foi lá, ele depositou fé, ele foi. E o que esse homem fazia? A gente não sabe. O que ele fazia com essa mão atrofiada? Será que ele era um dentista? Será que ele era um cirurgião? Será que ele era um... Como é que faz? Conserta sapato? Sapateiro. Muita coisa, marceneiro, muita coisa que ele pode precisar da mão, lógico. Todos nós, um cozinheiro, todos nós precisamos da nossa mão. E esse homem foi lá, com a fé dele. E, na verdade, essa mão deformada, né? Se estava deformada, se estava atrofiada, essa mão já foi normal. Essa mão já foi sadia. Essa mão já existiu normalmente. E naquela época, uma mão deformada, uma mão seca, doente, muito provavelmente era fruto da lepra, da hanseníase. As pessoas iam perdendo os dedos, a pessoa ia ficando murcha, a mão ia ficando fechada. A pessoa praticamente perdia a mão, mas existia uma mão antes. Isso que a gente tem que lembrar, existia uma mão antes. E essa mão ressequida, como algumas versões falam, ressequida, séquida, seca, murcha, inútil, fétida, fria, podre, atrofiada, suja, fechada, mirrada, pecadora. Tudo isso a gente pode juntar numa mão doente. Uma mão doente. E é exatamente que alguns autores estudiosos da Bíblia falam que essa mão doente, murcha, o significado dela era, infelizmente, mostrar que a humanidade sem Deus, ela fica murcha. A queda do homem depois do pecado, ele murchou. A humanidade murchou, a humanidade ressecou. E sem Jesus para restaurar, recuperar, não é? Eu, depois do Casados para Sempre, sempre na primeira aula com a Bia, eu sempre falo que o Casados para Sempre, ele não me deu um casamento, ele não consertou meu casamento, ele não restaurou meu casamento, que ele não ajustou meu casamento, melhorou o casamento. Eu sempre falava isso, e eu vou mudar daqui para frente. Porque, na verdade, restaurar é tornar novamente original. A restauração não é só consertar ali, não. É botar ele novo. Eu sempre falava, Jesus me deu um casamento novo, e, na verdade, restaurar é colocar na origem, no novo. Então, sim, ele restaurou meu casamento, porque ele me deu um casamento novo, me deu uma vida nova, me deu olhos novos para minha esposa, para minha família, para minha vida. Então, Jesus, ele quer que você restaure a sua mão. E aqui eu vou fazer uma correlação agora, quando eu perguntei para vocês, mão e coração. Essa mão doente, essa mão ressecada, pode ser o nosso coração frio, nosso coração doente, nosso coração sofrido. Esse defeito físico pode ser muitas vezes a causa de outras consequências no nosso próprio corpo, não é? Essa mão deformada, alterada pelo tempo, pode ser a consequência de uma série de coisas, de perdas, decepções. A gente vai ficando amargo, a gente vai ficando distante um do outro, a gente vai tendo comportamentos que a gente não devia ter por conta daquela ferida que a gente teve. E a gente vai levando isso para o mundo, a gente vai murchando, a gente vai ficando cada vez mais doente. E quando a gente vê, a gente não está só atrofiando a mão, a gente está atrofiando o nosso coração, a gente está atrofiando os nossos olhos, a gente está atrofiando nossos ouvidos, a gente para de querer escutar as pessoas, a gente começa a idolatrar, escolher o que é certo e o que é errado, a gente começa a dizer o que é certo e o que é errado, a gente fica egocêntrico, a gente fica soberbo, a gente fica vaidoso, a gente não percebe que a gente está doente. Esse homem, às vezes, não percebia que ele estava doente, ou então a doença, ele não estava mais nem aí para aquela doença. Às vezes, aquela mão murcha para ele, ele fala, vou tocar a vida aqui com essa mão murcha e não estou nem aí. E, às vezes, a gente se comporta na vida assim com o pecado, esse pecado meu é tranquilo, eu consigo conviver com ele, o resto, eu sou bom demais. Mas Deus não quer você com essa mão seca, com esse coração seco. Ele quer você por inteiro, ele quer você original. Ele não quer você deformado. O que a gente vê
muitas vezes, é que algumas doenças fazem com que a gente fique excluído. Esse homem provavelmente também estava excluído ali dentro. Porque, naquela época, uma mão deformada pela hanseníase, ele não podia estar nem ali dentro. Ele era um homem que podia contaminar as pessoas. Então, às vezes, ele estava ali, parado, escondido, excluído. Excluído fisicamente, excluído moralmente, excluído espiritualmente. Esse homem estava excluído. E, gente, ninguém chega com orgulho. Veja bem a mudança de tempo. Ninguém chega com orgulho, vem aqui na frente falar dos seus defeitos, das suas falhas, das suas decepções, das suas traições, dos seus roubos. Ninguém vem falar com orgulho, em lugar nenhum, a não ser que se arrependa e encontre Jesus. Aí muda. Aí a sua falha vai virar testemunho. As suas perdas, as suas traições, os seus roubos vai virar testemunho, porque Jesus vai fazer você mudar e ser alegre em dizer isso, porque você está em Jesus. É uma mudança. Então, esse homem, provavelmente, antes de conhecer Jesus, deformado, ele estava excluído, ele estava com medo, não é? Mas ele vem até você. Ele foi até o homem. E, às vezes, por mais que você tente esconder de todo mundo as suas falhas, os seus erros, como esse homem podia estar ali, com a mão deformada, escondida ali para trás, sem ninguém ver, esperando Jesus, mas Jesus veio. Ele alcança você. Você pode estar escondendo de todo mundo suas falhas, pode estar escondendo de todo mundo os seus defeitos, mas Jesus, ele está vendo o seu defeito. Então não tem como você esconder dele. E se você não apresentar isso para ele, uma hora ele infelizmente vai apresentar isso em você, ou através de você, com uma doença, às vezes na sua conta bancária, às vezes no seu casamento, às vezes nas suas amizades. Ele vai apresentar que você precisa apresentar as falhas para ele, entregar para ele ajustar isso. Ele vai falar assim, não, tá bom, você não quer me mostrar, cara? Você não quer me mostrar, Rodrigo? Você não quer me mostrar, Bia? Vou te dar um jeito de aparecer isso, para aí realmente você vir entregar isso para mim, aí eu vou ajustar isso para você. Ele está notando você o tempo todo. Vamos em frente, vamos passar mais um pedacinho aqui. Estamos com Jesus, hein? Está todo mundo ligado aqui? Amém. Olha, eu estava pensando uma coisa, eu ia até falar isso no início, né? Se eu, por acaso, quando eu pedir para vocês fecharem os olhos, vocês aproveitarem e cochilar, não vale. Porque eu perdi essas duas, 3 noites de sono com o convite do pastor. Então, se alguém tiver com sono aqui, faz força para ficar acordado, porque eu fiquei esses dias por conta de vocês, tá? Então, faz força aí. Então, os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Veja bem, eles observavam Jesus. Por que eles observavam? Porque eles já sabiam o que Jesus estava fazendo. Então, eles não duvidavam que Jesus era capaz de fazer. Eles não duvidavam. Eles queriam ter certeza se Jesus ia ter o coração e a coragem de fazer novamente. É isso que eles queriam ter. Eles queriam julgar Jesus. Eles queriam criar uma forma de fazer esse homem ser assassinado. Mais uma razão. Curou no sábado. Ninguém pode fazer. Olha que absurdo. E o mais triste disso, gente, o mais triste disso, e a gente percebe no comportamento desses homens, porque Jesus avança. Pode passar mais um trecho. Jesus avança. E ele avança porque ele está cheio do Espírito Santo. Amém. José teve várias dificuldades na vida dele. Quem conhece a história de José, diversas dificuldades na vida dele. Mas José foi avançando, porque o Deus era com ele. A gente pode ler vários trechos falando, Deus estava com José. Deus era com José. E aqui Jesus avança, sabendo de todas as dificuldades, de todos os confrontos, todas as pessoas que eles não queriam que estivessem ali, para ver ele fazendo o que ele estava fazendo, mas ele fala, ele é mais uma vez ousado e chama, venha, fique aqui diante de todos, venha, levanta, sai daí desse canto, você que está pobre na fé, você que está cansado de passar mal, você que está doente, levanta, vem para cá. Jesus fala isso, levanta. E se você tem dificuldade, procure alguém que faça isso com você. Algum amigo que você conhece que fala, vamos, pega aqui no meu braço, cara, eu estou cansado, eu não estou conseguindo, eu estou sem vontade de ir na igreja, eu estou sem vontade de adorar, eu estou sem vontade de louvar.
Cara, procura aquela pessoa que você sabe que vai fazer isso com você. Às vezes está difícil, não tenha a vaidade de pedir ajuda. Quebra esse coração. Quebra esse coração. Essa pessoa vai pegar no seu braço e vai te levantar. A gente não sabe se esse homem levantou sozinho. Será que ele levantou sozinho? Às vezes alguém ajudou, alguém estava de olho nele. Será que alguém tinha ali, dentro daquela sinagoga, alguém tinha piedade, misericórdia desse homem doente? Porque a impressão é que ninguém queria que aquele homem ficasse curado. Todos estavam olhando para Jesus para acusá-lo. E isso é uma grande passagem, porque a gente fica pensando no milagre que Jesus fez, mas a gente tem que ficar atento para aqueles homens, o comportamento daqueles homens, da indiferença. A indiferença. Porque o silêncio daqueles homens, pode passar, por favor. Porque em seguida, Jesus voltou para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Era tão óbvio. O que Jesus estava falando era muito óbvio. Gente, hoje é sábado, mas o cara está doente, está deformado, você está morrendo. Se morrer, pode, então. Mas o que uma pessoa doente não pode levar para frente? Uma hora ela vai morrer. Seja uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, uma doença no espírito, na alma, seja qualquer coisa. Se essa pessoa naquela hora não for tratada, uma hora vai ter as complicações, vai ter as consequências. Então o coração desses homens, tão endurecido, que vendo aquela pessoa ali sofrer, estavam mais preocupados com as regras, com as suas regulamentos, do que propriamente com a mazela, com o sofrimento, pensando mais nele, naquilo que eles precisavam projetar como santos. Eles se preocupavam mais em aparecer santos do que realmente se santificarem. Se preocupavam mais em aparecer que são excelentes do que viver em excelência. Era muito mais preocupado com a imagem, com a aparência, do que tudo. E esse coração endurecido, né? Esse coração endurecido é capaz, às vezes, de assassinar alguém. Não é só evitar que aquele homem fosse curado. Dali para frente, a determinação, os planos se aumentaram a ponto de realmente eles irem buscar cada vez mais que Jesus fosse crucificado. Pode passar o outro pedaço? Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido. Jesus ficou impressionado com o coração daqueles homens. Não é possível que esse homem não pode ser curado e vocês aí preocupados com outras coisas. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Veja, ordem, Deus é um Deus de ordem, Jesus é um Deus de ordem, ordena, obedeça, tem um milagre. É a sequência. Então, quanto mais a gente escuta Jesus, quanto mais a gente ouve Ele falar, quanto mais a gente obedece as coisas que Ele nos diz, que Ele nos ensina, a gente vai ter chance de viver milagres. Essa é a sequência. E Jesus sabia da importância das nossas mãos. Jesus sabia da importância das nossas mãos. Ele morreu crucificado e quando Ele reaparece, Ele mostra aquela mãozinha ali, ó, furada. É essa mão, né, que quando está sem Jesus, que acusa, que bate, que maltrata, que curte uma foto indevida, que tecla no seu celular uma mensagem que não era para quem ser teclada. É uma mão que rouba, que assina contratos indevidos. Mas com Jesus, essa mão afaga, acaricia, presenteia, convida, ora, alimenta, adora, prega. É uma mão que glorifica a Deus, que toca as cordas do violão. As mãos que a gente dá aqui na igreja, de mão dadas. É a mão do toque de Jesus. É a mão que a gente toca em Jesus.
É a mão que carrega essa aliança, que confirma, que celebra a minha união com Deus e com a minha esposa. É a mão que eu passo um cabelinho da minha mãe, que toco no coração dela. É a mão que faz você estender e pedir perdão. É essa mão que a gente precisa ajustar, e é esse coração que a gente precisa ajustar, porque a nossa mão é só a expressão do nosso coração. Ela não vai fazer nada que o nosso coração não está falando para a gente fazer. É só a expressão dela. É a mão que faz o coraçãozinho, não é? No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Esse coração fechado desses homens, e um coração fechado, um coração doente, um coração endurecido, vai fazer com que a gente, muitas vezes, perca valores, perca amores, perca sonhos, perca esperança. A gente tem que pedir para Jesus restaurar esse coração, senão a gente pode fazer e matar aquele que está dentro da gente, que é Ele. A gente não pode deixar isso. É Ele que vai impedir que a gente mate valores importantes, que a gente não deixe de sonhar e principalmente que a gente não perca a esperança. É Ele. É Ele. E depois do milagre, né? Depois do milagre, o que aconteceu com esse homem? Essa passagem acaba aqui. E aí, para onde esse cara foi? O que ele fez? Quando a gente vai ver, aqui, já no versículo 7. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. Veja, olha o tanto de gente que foi seguindo Jesus. Será que esse cara estava lá? Será que ele foi atrás de Jesus? Será que depois do seu milagre você continua indo atrás de Jesus? Ou ele foi recuperar o trabalho dele que ele perdeu, porque ele não tinha aquela mão, foi recuperar a família dele? Então, gente, o que você está fazendo com o seu milagre? O que você fez depois que você recebeu o milagre, conviveu, participou de um milagre? Você está conseguindo arrastar? Você está conseguindo trazer pessoas para a igreja? Trazer pessoas para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu convívio? O que a gente está fazendo com os milagres que a gente viu, que a gente vem buscado? O milagre não pode paralisar a gente. O milagre é para fazer a gente ficar mais ativo. Não é para a gente ficar lá parado, nossa, recebi um milagre. Não, a gente tem que avançar de milagre em milagre. Jesus faz esse milagre na nossa vida, faz na vida de vocês, exatamente também com o seguinte objetivo: para estreitar a relação com Ele, para você estar mais perto dEle, para você abrir esse canal de comunicação com Ele, porque Ele sabe que você estreitando essa relação, eu já falei isso anteriormente aqui, estreitando essa relação vertical, toda a sua vida vai melhorar. Você vai conseguir administrar a saída do filho da sua casa, você vai conseguir administrar uma doença que você tenha, você vai conseguir administrar uma dificuldade financeira, você vai conseguir administrar uma perda de alguém na sua família, você vai conseguir administrar sim, porque você vai estar exatamente vivendo milagres, estreito com Ele na comunicação. É isso que Ele quer, que você entenda essa mensagem. E a gente está aqui por um grande milagre, não é? Pelo principal milagre, que foi a morte dele. A gente está no pós-milagre, ele morreu, ressuscitou, e é por isso que a gente está aqui. Senão a humanidade estava cada vez mais caída, mais morta, mais murcha, seca, doente, podre. O milagre tem suas consequências. O milagre, ele tem início. A gente está vivendo de milagres, de milagre em milagre. E eu, pensando como é que ia denominar, né, talvez, essa ministração, diante de tudo que a gente tem vivido, de que eu tenho aprendido com o milagre, eu carinhosamente eu queria denominar essa ministração como: o milagre não tem fim. Não tem fim.
E Jesus, ele ordenou. Ele falou, levanta, vem para o meio, vem para o fogo, porque é no meio, é no fogo que o milagre acontece. É no meio que o milagre acontece. Então eu queria te fazer um convite. Aquela pessoa que você pensou, que você gosta de estar na presença dele, ou gostava de estar na presença dele, ou que você quer que ele tenha um milagre na vida dele. Eu queria te fazer um convite. Essa pessoa não está aqui, mas você vai representar ela. Jesus falou, levanta, vem para o meio, estenda a sua mão. Então, se você quer um milagre na sua vida, ou na vida dessa pessoa, ou você quer senti-la cada vez mais presente na sua vida, eu queria te fazer um convite. Levanta, vem aqui no meio, estenda a sua mão. Eu vou convidar os pastores da igreja para a gente orar com essas mãos estendidas, num sinal de que você está buscando esse milagre para essa pessoa, ou para essas pessoas que você gosta, que você ama tanto na presença deles, ou que você busca um milagre, ou que você vem sonhando que ela estivesse aqui, mas se ela não está mais aqui, que ela esteja cada vez mais ao lado de Jesus, na presença do Senhor. Estenda a sua mão, estenda a sua mão, estenda, como fosse receber esse milagre.